Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que tu formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor Deus me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diga após mim: o escolhido não tem escolha. Seja glorificando ao Senhor. Deus levanta Jeremias, ainda menino, já no capítulo 1, primeiro versículo, diz que Jeremias era filho de um sacerdote e que estava numa cidade chamada Anatote, da terra de Benjamim. Bem, o nome de Jeremias diz, ou significa: Deus é quem eleva. A cidade de Anatote era conhecida como a cidade pequena de Benjamim. E a Bíblia nos fala que prove ao Senhor levantar do improvável, de levantar da cidade mais insignificante, talvez um jovem que estava desapercebido. Seu pai, sacerdote, e na cultura judaica e sacerdotal, o sacerdote, ou a chamada sacerdotal, passava de pai para filho. Jeremias provavelmente estava estudando ou se preparando como fosse mais um sacerdote. Mas o Deus que muda a história, o Deus que tem controle de todas as coisas, o Deus que sabe qual é a finalidade de cada um de nós nessa terra, já havia escrito uma nova história para Jeremias. Talvez nessa noite você se encontra como Jeremias, num lugar de conforto, numa zona de conforto, achando que está tudo bem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está vindo ao seu encontro para mudar a sua história. Deus está vindo ao seu encontro para te tirar dessa zona de conforto. Jeremias talvez estava ali sossegado, como mais um dia fosse aquele. Porém aquele dia foi um dia marcado aonde a palavra do Senhor veio ao encontro de Jeremias. Ei, meu irmão, a palavra do homem pode até te emocionar, a palavra do homem pode até te motivar, mas somente a palavra de Deus pode mudar a sua história. O homem pode fazer poesias e canções com as suas palavras, mas Deus muda trajeto, história e destino através da sua palavra. Jeremias estava atento, provavelmente estava no momento de oração, porque é na oração que Deus se encontra para falar com os seus filhos. O crente que ora sempre ouvirá a voz de Deus. O crente que ora sempre estará atento para ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que Jeremias estava tranquilo, sossegado, mas Deus necessitava de um diferencial naquela geração. Deus já não precisava mais de sacerdote, sacerdote já havia de monte. Deus precisava de um porta-voz. Deus precisava de um homem para levar a sua palavra. E a palavra que Deus iria levar não era uma palavra tão amigável.
sacerdote, diferente do profeta, o sacerdote, ele recebia do povo e levava até a Deus as suas necessidades. O povo pecava, o povo falhava, o povo cometia algum pecado, e ali se encontrava o povo até o sacerdote. O povo ia ao encontro do sacerdote, o povo ia de encontro ao seu pecado e levava ao sacerdote. O sacerdote pegava a causa, pegava o sacrifício e levava o pecado do povo até a Deus. E se Deus recebesse aquele sacrifício, Deus daria um sinal, diferentemente do profeta. O profeta não. O profeta, ele recebia de Deus a palavra que Deus tinha para dar, e o profeta tinha que ir até o povo, e muitas das vezes a palavra que Deus mandava era uma palavra de confronto, era uma palavra apontando o seu pecado, apontando a sua falha. Então, diferente o profeta do sacerdote, muitas das vezes o profeta não era bem quisto, não era bem visto, porque o sacerdote, ele recebia do povo e levava até Deus, mas o profeta não. O profeta recebia de Deus e levava até o povo. E muitas das vezes, muitas pessoas olhavam para o profeta como um opressor, como um inimigo, como aquele que só queria falar coisas más e ruins. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus chama, Deus sustenta. Pode até ter que Deus te chame para ser profeta, e muitos não venham gostar da palavra que sai da tua boca, mas quem se responsabiliza por ela é o autor da palavra, é aquele que enviou a palavra. Se nessa noite Deus está te levantando para ser profeta nessa geração, não temas, porque Deus será contigo. Não temas, porque Deus sustentará a sua vida. Não temas, porque Deus irá contigo. A Bíblia diz que quando o Senhor o chamou, o Senhor já deu uma relação para ele, para Jeremias entender quem é que estava falando com ele. Não era um ser qualquer que estava falando com Jeremias. Veja que o versículo 5 do capítulo 1, Deus diz assim: antes que tu formaste, quer dizer, na eternidade, quando ainda não era nem substância, quando ainda não tinha encontrado o espermatozoide com o óvulo. Olha a Bíblia diz: antes que tu formaste, tu não era nada, tu era só um projeto, tu só era um desejo. Mas lá na eternidade, diz Deus nessa noite para mim e para você: eu já te conheci. Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe as suas necessidades, Deus sabe as tuas fraquezas, Deus sabe as tuas fortalezas, Deus sabe as tuas lutas, Deus sabe quem é você. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Não é ninguém que te conhece melhor do que o teu Deus. Deus sabe a tua personalidade, Deus sabe como tu está bem, Deus sabe como você está sorrindo, mas por dentro você está arrebentado. Deus sabe como você está sorrindo, mas a vontade é chorar. Deus sabe como tu está andando, mas a vontade é parar. Ele te conhece muito bem. Eu estava pregando, eu te conheço, Jeremias. O seu pai pode não te conhecer, a tua mãe pode não te conhecer, mas eu te conheço bem, porque antes que você formasse, eu já te conheci. Muitas das vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, mas Deus está mandando te dizer nessa noite: eu não abro mão de você. Antes que você nascesse, eu já estava cuidando de você. Quando você foi formado dentro do ventre da sua mãe, Deus foi cuidando de você ali naquela geração. O Senhor naquela gestação foi cuidando de você, foi te dando condição para ser gerado, deu condição para você ser formado. Ei, Deus não abre mão de quem é escolhido. Jeremias, quando ouviu aquela palavra, ele ficou
Senhor ainda diz para ele: ainda antes que a sua mãe te desse a luz, dentro da barriga da sua mãe, meu irmão, tem escolhido, que é escolhido desde o ventre. Tem pessoas que é escolhido desde o ventre. Há pessoas que é escolhido depois de nascer, depois que foi gerado, e andou neste mundo, e andou no pecado, Deus permitiu. Mas há pessoas que Deus escolhe dentro do ventre. Dentro do ventre Deus já fala: é minha escolhida, é meu escolhido, é meu ungido, é minha ungida. Esse aí o inferno vai se levantar contra ele. Esse aí Satanás vai se levantar contra ele. Esse aí Satanás vai tentar de tudo para destruir ele. Mas eu já santifiquei, quer dizer, eu já separei. É separado, é escolhido, é formado, é pagado. Quando eu digo eu te santifiquei, Deus está falando assim: ó, eu te separei para mim. Eu te separei para mim. E quer dizer, não adianta tu correr, não adianta tu fugir, não adianta você querer como ser Jonas. Jonas era um escolhido, e Deus chama ele para também ser profeta. Veja que o ofício do profeta não é tão fácil como muita gente acha. Hoje, esse dom de profecia se banalizou. Muita gente se titula, ela própria se titula profeta, ele próprio se titula profeta, mas nós vemos muita profetada, nada de profecia, porque a maior profecia é a palavra de Deus, e profetiza para os quatro cantos, não acontece nada. E Deus fala para Jonas: vai até Nínive e profetiza contra aquela cidade rebelde. Jonas olhou: o quê? Eu não tenho ofício de profeta, não. E lá em Nínive, cidade de sanguinários, assassinos, terroristas, vou nada. E pela rebeldia, Jonas quer descer para Jonas. E quando o escolhido não obedece a Deus, a queda é certa. Um abismo vai chamando outro abismo, porque na luta dessa queda de braços, quem vai vencer sempre vai ser Deus. Acorda, Deus deixa. Quer ser rebelde? Seja rebelde. Quer ser contra a minha vontade? Pode ser, não tem problema. Vamos analisar a minha eternidade com o seu tempo de vida. O meu tempo de vida diante da eternidade de Deus é o quê? Nada. Então Deus vai ter um corda. Vai, Jonas. Desce Jonas. A Bíblia diz que ele desce para o porto. Depois do porto ele compra uma passagem, desce para o navio. Depois que desceu para o navio, desceu para o porão do navio. Depois do porão do navio, é lançado dentro do mar e desce para o fundo do mar. E do fundo do mar desce para o ventre de um grande peixe. Olha só, é só queda. Porque está lutando contra Deus. E lutando contra Deus, e sendo rebelde contra Deus, o resultado é só derrota, é só sofrimento, é só peleia, é só decepções. Porque o escolhido não tem escolha, ele tem que cumprir o chamado que Deus o determinou. O próprio Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, olha, não foi vós que me escolheste, não foi a sua vontade, não foi o seu querer. Porque a gente fala assim: olha, eu aceitei Jesus. Não foi isso, não. Não foi eu que aceitei Jesus. Não foi eu que fui vocacionado para ser servo no Senhor, não. A Bíblia diz: não foi vós que me escolheram, foi eu que te escolhi, foi eu que te vocacionei, foi eu que te dei dons, te dei ministério, te dei chamada, foi eu que te escolhi para que faz e dei fruto, a fim que vosso fruto permaneça. Olha assim, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós vivemos frustrados, sem ânimo. E a Bíblia fala que o Senhor diz: olha, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu te dei um ministério para cumprir, Jesus.
Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite. Será que você tem cumprido o que Deus tem te chamado para fazer? Deus não te chamou para ser pedra de tropeço. Deus te chamou para ser ajudante. Deus não te chamou para ser opositor. Deus te chamou para ser do reino, para ser aquele que apoia, que dá força. Quando Jeremias estava ali, Jeremias quis até argumentar para o Senhor: olha, Senhor, as tuas palavras foram profundas, as suas palavras foram tremendas, mas eu quero te dar uma justificativa aqui, Senhor. Olha o que o verso 6 diz: e disse Jeremias: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar. Mas quem foi que fez a língua? Quem deu o dom da fala? Não é o próprio Deus? Se Deus chama, Ele capacita. Não adianta nós queremos dar desculpa diante do Deus que sonda os corações, do Deus que nos esquadria por trás e por diante, um Deus que antes mesmo que saiu a palavra da nossa boca, Ele já sabe. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o seu passado. Deus sabe o teu presente. E Deus conhece o teu futuro. O teu Deus não é pego de surpresa. Eu vou dizer mais uma vez: o teu Deus conhece o teu passado. O teu Deus conhece o teu futuro. Mas o teu presente ainda está na mão daquele que é poderoso para cumprir todas as promessas. Não adianta dar desculpa. Senhor, eu não te sirvo integralmente. Por esse motivo, Deus, isso aí para mim não vale. Senhor, eu não sei fazer. Deus tem um versículo lindo para você. Sabe o que Ele disse para você essa noite? Eu não chamei os capacitados. Porque se Deus fosse para chamar os capacitados para fazer a sua obra, Deus ia chamar embargadores, promotores, juízes da Suprema Corte Federal. Deus chamaria médicos renomados. Deus chamaria pessoas eloquentes, pessoas letradas. Mas Deus falou: não preciso disso. Eu chamo os incapazes. Eu chamo os improváveis. Eu chamo aquele que ninguém dá nada. Talvez alguém olhe para você e diz: olha, ela não sabe nem falar. Olha, ela não sabe nem se pôr. Ela não tem nenhum conhecimento. Mas Deus está falando assim: olha, eu não preciso disso. Eu capacito quem eu chamo. Não somente eu capacito, mas eu também dou dons espirituais. Eu encho o vaso que é de barro, de azeite, para que a glória não seja do vaso, mas a glória seja dele. Ele fica despreocupado, tu não sabe falar, tu tem vergonha. Deus capacita a quem Ele chama. Deus dá dom a homens e mulheres a quem Ele chama. Mas se você falar, olha, sempre a mesma desculpa quando Deus chama. Lembra de Moisés? Foi a mesma conversa. Que quando Deus está falando com a gente sente o peso da responsabilidade. Quando Deus fala com a gente sente o peso da chamada. Coisa triste é quando um escolhido não entendeu ainda o peso da chamada. Porque de tudo que nós vamos prestar conta diante de Deus é dos dons que Deus nos deu. É dos dons. Deus te deu o dom para louvar, então louve a Ele, mas faça o melhor para Ele. Agrade a Ele. Não esteja preocupado se o irmão está achando que você está fora do tom. Se você puder estudar, glória a Deus. Se você puder se aprimorar, glória a Deus. Se você puder entrar numa escola de música, glória a Deus. Se você puder se formar em música, glória a Deus. Mas se você não puder, peça para Deus te dar o dom. Se Deus não te der, continue louvando a Ele, porque o seu louvor é para Deus. Ah, mas vão tirando sarro de mim. E o que Deus está achando? Será que quando você louva a Deus, quando levanta do trono dele e diz: está lá minha filha me adorando, está lá meu filho fazendo o melhor dele para mim, está lá o meu grupo, lá o grupo de louvor me adorando? Talvez eles olhem: eu não tenho dom para eles, mas eles têm ânimo de me adorar, eles têm ânimo de glorificar, eles têm ânimo de estudar, eles têm ânimo de vir ensaiar. Então eu vou receber
Se Deus receber somente um louvor bem afinado, toda a partitura respeitada, tons, entrada e saída, Deus chamaria uma orquestra sinfônica. Deus chamaria um dos maiores institutos da Itália, chamado tenor, soprano. Deus chamaria os melhores cantores. Ah, mas esses maiores cantores estão cantando passar para lá. Mas se Deus quisesse, Deus ia lá salvar e falar: você vai louvar só o meu nome. Mas Deus te chamou para adorar o nome dele. Deus te chamou para glorificar. Ei, quando alguém te criticar, quando alguém te humilhar, quando alguém falar que você está fazendo mal, que você não faz bem, glorifica o nome do Senhor. Você não está fazendo para essa pessoa, você está fazendo para o Rei dos Reis, você está fazendo para o Senhor. Deus te chamou para pregar. Se você puder fazer teologia, se você puder fazer bacharelado, se você puder estudar, você tem um curso de eloquência, você detenha a gramática, se você puder estudar muito, estude, mas uma coisa não pode sobressair: a letra nunca vai te dar graça, a letra nunca vai te dar unção, a letra nunca vai te dar mensagens inspiradas. Se Deus te chamou, a primeira coisa que seja para a pregação, vai para o joelho orar, vai para o joelho se preparar, vai pedir unção do céu, vai pedir poder do céu. Se Deus quiser te dar o dom da eloquência, glória a Deus por isso. Mas não, abre a tua boca e diga que Jesus é poderoso, que Jesus salva, que Jesus perdoa e que Jesus vai levar o homem para o céu. Se Deus quisesse homens letrados, Deus tinha ido na Academia de Letras do Brasil, onde diz que aí estão os imortais, homens que conjugam o verbo como fosse uma brincadeira, homens que sabem falar e manejar tão bem a palavra. Mas se Deus não te deu essa condição de estudar, se Deus não te deu essa capacitação, faça conforme a tua força, mas não feche a sua boca, porque se Deus te chamou, abra a sua boca, porque Ele vai encher. Abra a sua boca, venha para a escola dominical, venha para o grupo de ensinamento, venha para os cultos, vai aprendendo de pouquinho a pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho você vai encher de Deus, e só pode dar quem tem. Se você não tiver nada de Deus, não pode oferecer nada. Então Deus diz para ele: olha, não diga. Então diz o Senhor: não diga que és uma criança, não queira dar justificativa para mim, não queira se esquivar da chamada, não queira se desviar da responsabilidade. Se eu não pregar, Deus vai mandar outro. Ei, para de dar desculpa. No versículo 7 diz assim: Senhor, eu sou somente uma criança. Quem sou eu? Na verdade você não é nada, né? Como eu também não sou nada, mas Ele é tudo. Você não vai pregar no seu nome, você não vai orar no seu nome, você não vai ministrar no seu nome, você vai falar sobre o nome que é sobre todo nome, você vai falar do nome que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará: Jesus Cristo é o Senhor. Se você for falar de Jesus, pode falar, abre sua boca para falar de Jesus aos quatro cantos dessa terra. Fala para o amigo do trabalho, fala para o amigo da escola, fala para o seu vizinho, para a sua vizinha, mas fala de Jesus no seu jeito, da sua maneira. E quando você não tiver tanta capacitação, você diz: vamos até lá. Lá onde? Lá na igreja, porque lá você vai aprender um pouquinho mais. Quando Jeremias tentou dizer para isso, e o Senhor diz: olha, porque quem está falando com você, Jeremias, não é qualquer pessoa. Quem está falando com você é quem manda. Quem está falando com você
você é quem ordena. Deus não pede, Deus manda. É engano nosso. Deus está mandando, não, Deus está mandando. Manda quem pode. E obedece quem tem ainda juízo na cabeça. Há muita gente que ainda não entendeu que somos servos e vasos. E Ele é o oleiro. E se Ele é o oleiro, o controle está na mão. Se Ele é o oleiro, Ele que está no controle. Não adianta. Se Ele quiser, Ele quebra, Ele esmiuça, Ele amassa. Deus não fica fazendo remendo igual a gente. Sabe quando o vaso da sua casa quebra? Aí você fala, meu Deus, o vaso é bonito. A primeira coisa que você vai fazer, será que dá para arremendar? Será que o Super Bond cola? Será que o Durepox cola? Com Deus não é assim não. Quando quebra, Deus faz assim. Eu faço tudo novo. Porque Ele tem poder para fazer tudo novo. E nessa noite Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Você que achou que o Senhor acabou, que a chamada acabou, que não tem mais o que fazer, Deus está falando para você: aonde eu mandar você ir, você vai. E vai. Te garanto que vai. Quantas vezes eu já ouvi, pastor, ou aqui no hospital, que foi, filho? Começou uma dor aqui do meu lado, uma dor insuportável. E aí, filho? O médico já tirou sangue, o médico já tirou urina, o médico já tirou tomografia, o médico já fez aqui uma ressonância, o médico já passou uma ondulação. E aí? Até agora nada passou. Então fica aí, filho. Nós vamos estar olhando para você. E quando de repente está lá, chega alguém. Você já ouviu falar de Jesus? Aí aquele que estava com dois, quer estar doido, começa a falar de Jesus. E quando de repente aquele que está lá, eu sou desviado, estou longe da presença do Senhor, Deus. Então Deus me trouxe aqui para pregar para você. E começa a pregar, e o outro que está mal começa a ouvir, e começa a chorar, e ele começa a ver Deus na minha vida, Deus está me usando. Eu começo a pregar aqui nesse hospital, eu começo a orar pelos enfermos, e já não está mais sentindo dor, e já começa a orar, e já começa a pregar. Aí uma reconcilia, aí o outro quer aceitar Jesus, aí o outro começa a sentir o poder de Deus. Aí o médico chega depois que Deus botou ele aqui na frente para fazer a vontade de Deus. Aí o médico chega no cidadão: e aí, seu filho? Como o senhor está? Não estou sentindo mais nada, doutor. Que estranho. Seus exames não deu nada. Seu sangue está bom. Olha, a sua glicemia está ótima. Você não tem pedra no rim. Os seus órgãos estão todos bons. Você não tem infecção nenhuma. Mas doutor, eu não sei o que aconteceu com você. Aí o abençoado fala: mas eu sei. Eu precisei ir pro fundo. Eu precisei descer, para entender que a mão poderosa ainda é do meu Deus, que o cabo danado ainda está na mão do meu Deus, que o controle ainda está na mão do meu Deus. Aonde eu te mandar, tu vai. Eu já ouvi irmão dizer, talvez às vezes até loucura. Eu já ouvi irmão dizer que foi preso por engano. Por engano o irmão foi preso. Porque o nome e o sobrenome dele é parecido com alguém. E o irmão foi para a cadeia. E aí perguntar para ele: e aí, qual é o B.O.? Não, não é B.O. não. Sou servo de Deus. Servo de Deus. E está aqui. Fala a fita aí que você fez, mano. Não, eu não. Sou pai de família, trabalho. Foi um engano. Igual Daniel, que foi
foi lançado dentro da cova do leão sem culpa nenhuma. Não, quem vai para a cova é quem tem condenação. Não, mas eu sou servo de Deus. Eu oro 3 vezes ao dia, eu prego. Aí começa a pensar, mas Deus mandou eu fazer e eu não queria fazer. Deus mandou eu ir e eu não quis ir. Deus falou para mim fazer a obra dele. E aí, camarada? Eu começo a pregar. E ali dentro, tem um desviado, tem outro afastado, tem outro que não é crente, tem outro que odeia crente. Aí faz igual José. Odeia, começa a se transformar. A glória de Deus desce dentro da senda. Vidas ali começam a se converter. E passa uma semana e 2 semanas, e o camarada está ali, todo mundo já começa a respeitar, já começa a chamar ele de pastor, e pastor ele é. Olha o pastor aí vai falar, olha o pastor vai orar, e as coisas começam a mudar dentro da prisão, dentro da cela, e aí ele lembra, realmente é Deus que está no controle, porque Deus disse aonde ele mandar eu ir, eu tenho que ir, e não vou questionar mais. Mas tem, infelizmente, ainda alguns que querem pagar o preço. Tem alguns ainda que querem pagar para ver. Uma orientação de Deus para a sua vida: não pague para ver, você não vai suportar. Não queira pagar para ver, é melhor obedecer. Um dia o camarada quis pagar para ver. Deus deu uma ordem para ele, é para matar tudo. E ele quis poupar, ele quis pagar. Protegeu o rei, protegeu as varas. Aí Deus disse para Samuel: não vai ver nada. Se o obediente lá não obedecer, quis pagar para ver. Quando chega lá, que barulho é esse de mugir? Que barulho é esse de pé? Não, sabe o que é? É que ainda tem a desculpinha, né? Eu estava guardando o melhor para mim. É para sacrificar para o Senhor. Não, eu guardei os melhores bois. E olha, outra coisa, poupei o rei para fazer acordo com ele. Ele vai ser nosso servo. A palavra vem do céu na hora. Diga para ele que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que querer pagar um preço. Eu vou dizer mais uma vez para eles: é melhor obedecer do que querer pagar um preço. Naquele dia fatídico, foi um dia onde Deus rasgou o reinado de Saul. Deus apagou o nome de Saul da história de Israel. Por quem não obedece, Deus faz isso. Ele apaga o nome. E não é aqui nessa terra. O problema é um livro que tem lá no céu chamado o livro da vida, que o pastor não pode escrever, que o padre não pode escrever, que a mãe não pode escrever. O único que pode escrever e apagar é o Senhor Jesus. Não queira pagar para ver. Eu vou dizer mais uma vez: não queira pagar para ver. Você não vai aguentar. Seja obediente. Não queira achar que você é alguma coisa. Aqui, o grande Deus. Quem manda é Ele. Quem faz é Ele. Quem é adorado é Ele. Quem é glorificado é Ele. Quem é rei é Ele. Quem é Senhor é Ele. Quem é sacerdote é Ele. Quem é estrela é Ele. E não somente a estrela, Ele também é o sol. Ele também é a raiz. Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele. Por Ele, para Ele. É só para Ele. Jeremias pagou um alto preço por obedecer. Jeremias foi preso. Jeremias foi perseguido. Jeremias teve caspa. Jeremias foi aprisionado até ficar atolado dentro de um fosso com o pescoço somente para fora.
preço por causa da palavra de Deus. Quando nós pagamos um preço por obedecer à palavra de Deus, Deus nos guarda, Deus nos conserva em vida. As pessoas nos perseguem, as pessoas nos apontam. Eu fico muito triste quando o crente não entende que quando você é perseguido não é por causa de você, é por causa dele. Quando você é caluniado, não é por causa de que você é bonitinho, seu cabelo enrolado, seu cabelo é liso, você tem a pele mais escura, a pele mais branca. Não, é por causa dele. E quando é por causa dele, irmão, é ele que nos justifica. Quando o rei da Babilônia entrou em Judá e feriu o rei, a ordem foi dada uma para os soldados. Lá dentro tem um homem de Deus, um profeta de Deus. A esses vocês protejam ele, a esses vocês guardam ele em vida. Qual é o nome dele? Jeremias. Toda a cidade foi arrasada, homens, crianças e jovens foram mortos, outros foram levados à Babilônia no cativo. Mas para Jeremias veio uma carta. Eu tenho certeza que essa carta foi escrita direta do próprio Deus. Jeremias, se você quiser ficar aqui, você tem carta branca. Se você quiser ir para a Babilônia, tu serás tratado como profeta e honrado. Mas se você quiser comprar qualquer propriedade aqui e ficar, o rei te dá a carta. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós pagamos o preço de Deus, Deus honra aqui na terra. Deus faz pessoas de longe honrar você, não porque você é bom, porque Deus é bom. Deus poupa a sua vida, Deus livra você. Deus faz o seu nome ser assombrado pelos quatro cantos da terra, não para que você se engrandeça e se envaideça, não, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então eu quero te dizer nessa noite, você que é escolhido, você que é escolhido de Deus, você que é chamado desde o ventre da sua mãe, você que é escolhido, você que é escolhido, você não tem escolha. Obedeça a voz do Espírito Santo. Não façais como vossos pais no deserto, que endureceu o vosso coração e tampou os vossos ouvidos, dizendo: essa palavra não é para mim. Se Deus está falando com você,